todos e todes. A gente está começando mais uma live do EDH, né, Núcleo de Educação em Direitos Humanos da UFABC. A gente vai, nesse momento, esperar um pouquinho para as pessoas irem entrando e se acomodando para a gente acompanhar mais essa aula e essa conversa que a gente vai ter aqui hoje. Boa noite a todas, todos e todes. A gente começa aqui mais essa live, essa aula. A gente lembra aqui que essa aula ela é uma iniciativa do grupo da pós-graduação em Educação e Direitos Humanos da Universidade Federal do ABC e também do projeto Africanidades, Literatura Circular, Literatura Infantil e Circularidade. Tem como voltar? Então vai. Literatura Infantil e Circularidades, né? E a gente pede para que vocês sigam nossas páginas, nossas redes no Facebook, né? Nós temos lá os grupos bem ativos, com novidades diárias, né? Então a gente pede para que vocês nos acompanhem. Nós temos hoje a presença de duas ilustres professoras, né? A Cecília Oliveira Parado e a Elaine Lindolfo. Vou apresentar rapidamente aqui cada uma delas para vocês saberem o currículo, o que elas fazem e tal. Bom, a Cecília, ela é professora formadora da pós-graduação em Direitos Humanos da UFABC, possui graduação pelo Instituto Metodista de Ensino Superior, mestrado em Educação, História e Filosofia da Educação pela PUC de São Paulo, especialização em Gestão Educacional pela Fundação de Apoio à Faculdade de Educação da USP, tem experiência na área de educação com ênfase pré-escolar, Ensino Fundamental Ciclo 1, atuando principalmente nos temas Educação em Direitos Humanos, Educação Especial, Tecnologia Educacional, Educação Infantil, Alfabetização, Gestão Educacional, Aprendizagem, Educação à Distância, Jogos, Ensino Matemática e Família, professora universitária no ensino à distância e presencial. E também a Elaine Lindolfo, que possui graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário Fundação Santo André, pós-graduação pela Faculdade de Educação São Luís, professora da Prefeitura de São Bernardo do Campo desde 88, tem interesse na área de educação infantil, desenvolvimento de projetos formativos gamificados. Também aproveitar, me apresentar. Serei o mediador dessa live. Eu sou o professor Francisco Oliveira Scachetti, formado em Geografia pela Fundação Santo André em 2007, com uma especialização em formação de professores, ênfase em ensino superior, no Instituto Federal de São Paulo, em 2016. Atualmente geógrafo, né, da Prefeitura de Mauá, e atualmente também parte do Núcleo de Estudos em Educação e Direitos Humanos da Universidade Federal do ABC, né. A gente agradece a presença de todos. A gente pede também para que vocês enviem perguntas que no tempo oportuno as nossas palestrantes vão estar respondendo, né? Então, eu vou passar a palavra agora para a Cecília começar, e aí, na sequência, fala Elaine.
Cecília, é com você. Esqueci de ligar o som, desculpa, gente. A apresentação está saindo inteira, o pessoal da equipe técnica? Ou está cortada na metade? Bom, qualquer coisa está cortada. Dá para vocês subirem por aí? Peraí, vou fazer diferente. Desculpa, gente, só questões técnicas, né? Enquanto isso, eu ia contando para todo mundo, para vocês, de que ela está subindo cortada aqui, mas eu vou avisando o pessoal, pedindo para mudar enquanto isso. Bom, bem-vindo, né, a todas, todos e todes. E eu só queria fazer uma correção do Francisco quando ele desejou boa noite. A gente está desejando bom dia, né? Essa conferência, em virtude de agendas, está sendo gravada, mas ela vai ser exibida de forma inédita a partir das 10 horas da manhã, né? Então, ou no horário que a pessoa puder assistir. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que cada um esteja assistindo esta live, né? Eu queria, assim, primeiro contar para vocês, desejar, né, que todos gostem muito dessa webconferência, porque ela foi pensada e preparada com muito carinho, né? E, assim, conforme o Francisco já me apresentou, né, eu sou Cecília, também sou doutoranda do Programa em Ensino e História das Ciências e da Matemática da UFABC, e minha fala de hoje, ela faz parte integrante do módulo 5, Direitos Humanos e Diversidade na Escola, do curso de especialização de Educação e Direitos Humanos da UFABC, na edição 2021 e 2022. Nessa primeira parte da nossa webconferência, nós vamos conversar sobre diversidade de identidades. Mas antes de iniciar, eu queria fazer assim, uma breve audiodescrição, né? Eu sou uma pessoa branca, uso óculos, tenho cabelos ondulados e olhos castanhos. Visto uma bata africana colorida e no fundo nós temos a imagem de uma estante com livros e alguns objetos decorativos, que são lembrança de viagens ou presente de amigos que viajaram. E antes de a gente começar, eu queria reafirmar que tratar do tema da igualdade, diferença e diversidade de identidades, ele é um desafio para todo profissional militante que atua nessa área de direitos humanos. Se puder mudar o slide. Esse slide que a gente apresenta agora, ele apresenta a imagem de um arcabouço legal que já existe, né, de diretrizes curriculares para a educação de direitos humanos, parâmetros curriculares, Convenção do Direito das Pessoas com Deficiência, o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, uma referência às leis 10.639 e 11.649. Por que a gente escolheu essa imagem, né? Porque, do ponto de vista legal, nós já contamos com um arcabouço enorme de orientações para o tratamento de temas como a diversidade étnico-racial, cultural e sexual também, que, pedagogicamente, cada vez mais a gente encontra um número significativo de propostas para uma educação mais inclusiva. Mas que, além das orientações e diretrizes pedagógicas, lidar com diferenças vai implicar uma predisposição interna para pensarmos os nossos valores e nossos possíveis preconceitos, e também para refletirmos sobre as especificidades das relações que estabelecemos. Pode mudar o slide. Na abertura
desse diálogo, a gente queria tratar assim, de algumas ideias que foram subliminarmente implantadas, né? De que é um tipo de um ser humano normal e superior, que é um homem branco, cisgênero, de classe média. Essas ideias, elas não são novas, né? Elas partiram da crença de que os homens brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo. E ela estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro de uma humanidade obscurecida, trazendo para essa humanidade obscurecida uma luz incrível, né? Foram ideias e são ideias que nos influenciaram e que continuam nos influenciando, e que, para compreender as suas origens e finalidade, é preciso que a gente construa novas formas de perceber, de sentir, de pensar, de agir em relação a quem é diferente de nós, sem medo de nos aproximarmos. Se a gente for pensar, né, desde o nosso nascimento, a gente começa a criar uma identidade própria, uma identidade que vai nos diferenciando de outras pessoas, iniciando pelo ensino do nome próprio, que é um tema que é super bem explorado por professores desde a educação infantil, até mesmo na fase inicial da alfabetização, e que ele vai perdurar por toda a educação básica. A gente pode pensar, por exemplo, que no ensino médio, nas escolas estaduais de São Paulo, tem até uma disciplina denominada Projeto de Vida, que continua cumprindo esse papel. A gente também pode considerar que a gente também é diferenciado juridicamente. A gente tem, vamos supor, RG e CPF, que nos tornam únicos, diferente das outras pessoas. Mas a construção de uma identidade não se dá de uma vez. Ela é uma construção que bebe da sociedade, da cultura. E são fontes com as quais a gente pode se identificar ou não. Então, a nossa identidade vai se construindo ao longo da vida. Pode mudar, pessoal da equipe técnica, slide. E aí, para continuar, eu pergunto assim, alguma vez você já se imaginou acordando diferente? Vamos pensar. Imagina que você acordou diferente essa manhã. Você pertence a uma outra cultura, com outro gênero, pratica uma outra religião, ou não pratica nenhuma, né? Fala outro idioma, mora em outra região, ou quem sabe até num outro país, com uma outra idade, mais novo ou mais velho, talvez, tem um outro nível de escolaridade, né? Tentar pensar um pouco nisso. Assim, como que você seria? Teria a mesma identidade que hoje possui? Será que a gente sentiria o que sente hoje? Dá mais um tab nessa imagem. Né? Nesse processo de imaginar diferente, mais um. Eu tentei me colocar, até por força da atual situação da Palestina, né? Eu tentei me imaginar como se eu fosse um menino palestino, né? Que é a imagem que aparece aí agora, é de um garoto palestino de 13 anos, ele chama Ashraf, né? E eu tentei pensar como se eu fosse esse menino, né? Um morador de uma região em que hoje a gente vive com surtos regulares de agressão, de deterioração das condições de vida, que deixaram toda uma geração desesperada, sem apoio psicossocial, incapaz de experimentar as questões da infância como nós conhecemos. E agravada pela situação do coronavírus, que piorou muito uma situação que já era difícil, né? Que é de fornecimento ilimitado de eletricidade, a impossibilidade de deixar a região onde ele mora e a convivência com o som sufocante e constante de bombas e de drones zumbindo no alto. Tem inúmeros ataques sofridos que me deixaram, né, se eu sou esse Ashraf, muito dos meus entes queridos feridos. Aí, além dessa brutalidade constante ameaça sobre a qual eu vivo, crianças detidas na sua casa no meio da noite e são julgadas em tribunais militares, onde muitos dos procedimentos são realizados em hebraico, uma língua que eu não falo e nem a maioria das crianças. Eu moro numa vila em Jerusalém ocupada e fui sentenciado a
3 anos de prisão por um tribunal militar israelense. Eu recebi uma multa de $1.461. A autoridade israelense alegou que eu estava tentando esfaquear vários soldados armados. A minha mãe nega tudo, né? Ela diz que eu sou gentil, prestativo, nunca agi violentamente contra ninguém, mas ressalta que nós somos regularmente submetidos à humilhação e opressão pela ocupação israelense. Antes de ser condenado, eu já sou condenado, eu cumpri 1 ano de prisão. Minha mãe foi proibida de me visitar e ela só me via quando ela comparecia às sessões do tribunal. Essa é uma história real desse menino, né, que foi o exercício que eu fiz de tentar me imaginar numa outra situação, e aí eu fico me perguntando, será que se eu fosse mesmo a Sharaf, eu teria as mesmas ideias, pensamentos e sentimentos que hoje eu tenho? Difícil, né? Pode mudar o slide. Esse próximo slide, ele apresenta a capa de um livro que se chama Longe da Árvore, Pais e Filhos e a Busca da Identidade, do André Solomon. Por que eu trouxe esse livro? Eu queria contar de um trecho desse livro em que o autor reflete sobre a incapacidade que a gente pode ter em compreender identidade distinta das nossas e que nos levam a nos sentir superiores e nos tornarmos até arrogantes, né? Porque nós não vemos nem de longe com as características de identidade que tornam os outros singulares. Aí ele traz alguns exemplos, né, que mexem bastante comigo. Ele diz assim, que a gente condena predadores sexuais porque nós não buscamos sexo com crianças, e sem admitir que a gente não se sente sexualmente atraído por crianças. Ele diz também que nós somos propensos à dependência, por não sermos, aliás, propensos à dependência química, a gente expressa desprezo pelos dependentes. Quando a gente tem pouco apetite, a gente trata os obesos mórbidos com superioridade. Por não sermos criminosos, a gente não consegue entender que algumas pessoas têm pouco controle sobre seus impulsos, são fracos ou destrutivos, muitos outros são levados pela compulsão. Mesmo admitindo que alguns manifestem uma grande coragem e não se permitem roubar, embora tenham o desejo de fazê-lo a todo instante, e que essa contenção que eles fazem para erradicar os seus instintos é categoricamente diferente da honestidade de pessoas que acham desagradável a ideia de roubar, né? Pode mudar o slide. E por que a gente tem tanta dificuldade em aceitar os que são tão diferentes de nós? Será que nós somos narcisistas? Vocês se lembram que o termo narcisismo, ele vem da mitologia grega, né, do mito de Narciso, que mesmo sendo contado em várias versões, a gente pode, de uma forma assim, absolutamente resumida, dizer que Narciso é um personagem que rejeitava todas as donzelas que tentavam cortejá-lo, né? E que um dia, ao ver sua imagem refletida em um lago, ele ficou tão encantado com tamanha perfeição que, ao se aproximar para tocá-la, ele acabou se afogando. Esse é um mito que ele vem nos alertar que o Narciso, ao se deparar com a sua beleza física, ele se vê absolutamente sem falhas. Ele não tem erros, ele é limpo e perfeito. E por isso ele se apaixona pelo próprio reflexo e morre afogado na água do lago que refletia a sua imagem. Esse mito de Narciso representa, né, se não para os gregos, ao menos para nós, o drama da individualidade e da insensibilidade. Só uma parte aqui na nossa conversa, a parábola do Narciso tem sido fonte de inspiração para vários artistas há pelo menos 2.000 anos, começando com o poeta romano Evídio, do livro 3 de Metamorfoses. E isso foi seguido em séculos mais recentes por poetas como John Keats e pintores Caravaggio, Nicolas Poussin, Salvador Dalí e Waterhouse. E a imagem que está sendo exibida na tela é de um quadro dele, de Waterhouse, né, em que a imagem
O Tarcísio está deitado, se admirando no lago, enquanto uma das suas pretendentes está observando de longe. Pode passar. E quando a gente pensa na questão do próprio mito de Narciso, a gente se recorda também de questão de Caetano Veloso, que é muito mais familiar para a gente, né? Que ele utiliza o espírito do mito de Narciso na letra de Sampa, quando ele pretende explicar o que ocorreu quando diante de São Paulo, quando ele se viu na cidade de São Paulo pela primeira vez, né? Lembra do trecho da música, né? Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho. E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. Né? E essa imagem, né? O slide apresenta uma imagem do Centro Antigo de São Paulo, que é a cidade com que Caetano se deparou, distinta aos extremos da cidade de onde ele vinha, e que eu não consigo identificar beleza numa coisa que ele não conseguia identificar beleza numa coisa que era tão diferente daquilo que ele estava acostumado a viver. Pode passar o slide. Eu queria, após esse parênteses, né, eu queria estar voltando o autor já citado no início da nossa conversa, o Andrew Solomon, que, para ele, no livro que ele escreve, ele se dedica ao estudo de filhos que não nascem ou que não vivem como sonhado pelos seus pais. E, para tanto, ele vai pesquisar a situação de famílias com filhos surdos, anões, filhos síndrome de Down, autistas, crianças, filhos esquizofrênicos com deficiências múltiplas, filhos criminosos e filhos transgêneros. E, para introduzir o tema, ele diz que a gente vive com duas facetas de identidade, as facetas horizontais e as verticais. E como que Solomon vai definir essas identidades? Primeiro, ele afirma que os filhos costumam partilhar com seus pais pelo menos algumas características. Segundo ele, devido à transmissão de identidade de uma geração para a seguinte, os filhos compartilham com seus pais atributos que são repassados através de cadeias de DNA. Mas não só, né? E também compartilha com seus filhos normas culturais. Aí ele vai citando como exemplo, né? Ele diz, por exemplo, que etnia. A etnia é uma identidade vertical. Crianças negras geralmente são filhas de pais negros, e o fato genético da pigmentação da pele é transmitido através de gerações, junto com uma autoimagem de pessoa negra. Embora possa se considerar que a autoimagem possa estar sujeita a um outro fluxo geracional. Ele afirma também que a linguagem é geralmente vertical, uma vez que a maioria das pessoas que fala grego, por exemplo, educa seus filhos para falar grego também, ainda que entoie de forma diferente ou fale uma outra língua a maior parte do tempo. Ele conta ainda que a religião é moderadamente vertical. Pais católicos tendem a criar filhos católicos, embora as crianças possam se transformar em religiosas, né? Ou até mesmo se converter para outra fé. Ele diz que a nacionalidade é vertical, exceto, né, no caso de imigrantes. E vamos pensar assim, cabelo loiro e miopia são muitas vezes transmitidas de pais para filho, mas na maioria dos casos isso não vai constituir uma base importante para a identidade. O loiro, porque ele é bastante insignificante, e a miopia, porque é facilmente corrigida, né? Pode dar mais um tab nesse slide. E aí, ele, na continuidade, ele vai tentar explicar que muitas vezes, porém, a criança tem uma característica que é inata ou mesmo adquirida, que é estranha dos seus pais e que, portanto, deve adquirir a identidade de um grupo de iguais, né? Mas é o que Solomon vai chamar da identidade horizontal.
né? Para ele, as identidades, para ele não, né? Ele afirma que as identidades horizontais vão estar refletindo genes recessivos, mutações aleatórias, alguma influência pré-natal ou valores e preferências que uma criança não compartilha com seus familiares, com seus pais. Ser gay, por exemplo, é uma identidade horizontal. A maioria das crianças gays tem pais heterossexuais e, embora a sua sexualidade não seja determinada por seus iguais, elas vão acabar aprendendo que a identidade gay, observando e participando de uma subcultura fora da família, né? A identidade física, ele também caracteriza uma tendência a ser horizontal, bem como a genialidade, meninos que têm uma genialidade para música, por exemplo, né? A psicopatia, ele diz, muitas vezes é horizontal. Ou os criminosos, né? A maioria dos criminosos não é criada por mafiosos. E o mesmo vai acontecer com problemas com situações como o autismo e a deficiência intelectual. Pode passar. Solomon, ele vai contar ainda que ele é gay e vai descrever um pouco da sua saga, da sua própria saga, até que ele finalmente consiga assumir sua condição. Ele relata que seus pais tiveram muita dificuldade com o fato, negando por muito tempo essa possibilidade. E para ele, muitos pais sentem a identidade horizontal de seus filhos como uma afronta, né? Aí a gente fica assim, será que nós também sentimos afronta quando nos deparamos com estudantes com identidades horizontais que são tão distintas da identidade padrão do homem branco, hétero, né? Ou até mesmo da nossa identidade pessoal quando ela não se enquadra no quadro típico citado? É uma dúvida, na verdade é uma situação que a gente se defronta muitas vezes, né? Ele vai contar que existe uma forte tendência de reforçarmos as identidades verticais desde a infância, mas que muitas vezes há uma oposição às identidades horizontais. Que as identidades verticais, em geral, elas são respeitadas como identidade. As horizontais são muitas vezes tratadas como defeitos. As pessoas com quem convivemos não são como nós. Nossos alunos, as crianças, jovens e adultos com quem interagimos nas escolas, nas ONGs, no serviço de assistência social, médica e judicial, eles carregam identidades próprias, muitas vezes, aliás, geralmente, distintas das nossas. E eles carregam marcas de singularidade que, para nós, podem ser muito estranhas quando comparadas à nossa própria identidade. A imagem, né, que está sendo exibida, ela traz um pouco dessa situação, né? Do lado esquerdo da imagem, a família típica, um pai com seus filhos, até a roupa deles busca ser combinada. É uma imagem que não costuma trazer nenhum tipo de afronta para ninguém. Em compensação, ao se deparar com famílias como nas imagens ao lado, né? A primeira delas de uma criança com síndrome de Down, a outra de um garoto cego, ou de uma criança albina abaixo, e essa imagem do garoto gay com a sua mãe. Aliás, essa imagem estava descrevendo uma situação, uma reportagem que contava que a mãe matou esse menino pelo fato dele ser gay. Pode passar. Dando continuidade, a gente queria estar frisando assim, que a diferença marcante de uma criança em relação ao resto do seu grupo vai exigir dos profissionais que trabalham com ela conhecimento, competência e ações que muitas vezes tanto um professor quanto um profissional típico estão desqualificados para oferecer, pelo menos de início. A criança também é diferente da maioria de seus colegas e, portanto, ela acaba sendo menos compreendida pelo grande círculo de amigos ou de colegas dela. Se a gente for pensar nos grupos que Solomon estuda, por exemplo, síndrome de Down, autismo, esquizofrenia, anão, gays ou transgêneros, a gente vai encontrar numa literatura não tão antiga referência aos mesmos como defeituosos.
um adjetivo que foi posteriormente substituído por termos médicos, como doença, síndrome, condição, mas que eles podem ser tão pejorativos, tentando, da sua maneira, ser discreto, né? Muitas vezes a gente usa o termo doença para depreciar um modo de ser, e a identidade para avaliar essa mesma maneira de ser. Então, trata-se, vamos dizer assim, de uma falsa dicotomia, porque muitas condições são tanto doença como identidade, mas a gente só pode ver uma se obscurecer a outra. A política da identidade costuma refutar a ideia da doença, enquanto a medicina vai ludibriar a identidade. Nesse caso, ambas saem diminuídas com uma estreiteza. A gente precisa adotar um vocabulário em que os dois conceitos não sejam opostos, mas tenham aspectos compatíveis de uma condição. A gente tem que mudar o modo como avaliamos o valor dos indivíduos e da vida para alcançar uma visão mais ecumênica, digamos assim, sobre a saúde. Muitos de nós aprendemos a tolerar, aceitar e até mesmo a celebrar crianças, jovens ou adultos que não são originalmente como tínhamos em mente. E esse é um processo de transformação que com frequência é facilitado e às vezes confundido com política de identidade e progresso médico. Pode mudar. Uma aceitação de si mesmo faz parte do ideal, é óbvio, né? Mas sem uma aceitação social, é difícil amenizar as inúmeras injustiças a que muitos grupos de identidade horizontal estão sujeitos e não vamos provocar nenhum tipo de mudança adequada. Nós ainda vivemos num tempo de xenofobia em que, apesar de contar com uma legislação de apoio, né, a gente ainda convive com situações em que direito das mulheres, de pessoas LGBT, de imigrantes ilegais e de pessoas pobres economicamente têm tido constantemente seus direitos violados. Essa é uma crise de empatia que precisa ser superada. É preciso um olho no olho, né? Ver no outro ao mesmo tempo você mesmo, né? Isso é algo estranho, mas é possível a gente desenvolver uma ligação com cada aspecto dessa diversidade, saindo do egocentrismo que nos domina e desenvolvendo uma atitude altruísta, né? Ou seja, uma atitude que nos coloque no lugar do outro, compreendendo a sua realidade, seus sentimentos, para ajudar. Isso é possível para qualquer pessoa melhorar os meios de manifestar sua própria identidade, mas não se pode pedir ou esperar que alguma pessoa descarte a sua própria identidade, né? O século XX chegou no fundo do poço com a tentativa de livrar o mundo da identidade judaica, da identidade tutsi, das muitas identidades que o comunismo suprimiu. E essa prática de destruir identidade, que não funcionou num nível macro, tampouco vai funcionar no nível micro, né? É importante ainda destacar que a sensação de pertencer a um grupo é uma das coisas que torna a vida suportável. Portanto, incentivar a participação em grupos de iguais, ou melhor, de semelhantes, é uma questão que não pode ser deixada de lado, né? Por isso, as imagens desse slide que agora a gente está apresentando, ela apresenta 3 situações, né? De cima é do grupo Kizomba, né? Ela é uma entidade que surge para divulgar os babalorixás e alaorixás e ele tem a intenção de ser uma fonte de registro da história do povo adepto do Batuque. O idealizador desse grupo, ele fez isso por notar que, diferente das demais religiões, o Batuque não tem um livro a seguir como a Bíblia, por exemplo, né? Então, os trabalhos que ele desenvolve lá são registros
que visam contribuir com a continuidade da religião. Ele tem até um braço, que é o quizombinha, que visa ensinar a criança a tocar tambor, porque ele é um instrumento necessário nas casas de religião de matriz africana. Aí, no lado esquerdo, é um grupo de surdos, né? Essa foto é uma iniciativa do grupo da Igreja Adventista, né? E ele tem o objetivo de atender a necessidade das pessoas com deficiência auditiva, né? Facilitando a acessibilidade desse público a materiais e programações da própria igreja. O slide, a imagem de baixo, é um grupo que trabalha com mulheres em situação de violência, é um grupo de Teresina. Ele chama Grupo Reflexivo Empoderando Mulheres. E ele atende mulheres, né, em situação de violência, no centro de referência que eles criaram, e eles organizaram módulos que têm o objetivo de tirar essas mulheres do ciclo de violência. E eles vão discutir questões como gênero e cotidiano, a Lei Maria da Penha em políticas públicas, habilidades sociais de autocontrole, tipos de violência e crime de feminicídio, relações familiares e afetivas, a sexualidade e saúde da mulher, direitos humanos e empreendedorismo, são exemplos de temas que eles debatem com essas mulheres em situação de violência, que é a busca do grupo dos iguais, né? Que ele tanto fala da busca de uma situação de pertencimento. Pode mudar o slide. Eu queria assim estar contando um pouco para vocês, né, que eu cresci com medo de doença e de deficiência, né? Eu buscava desviar os olhos quando pequena de qualquer pessoa muito diferente. E como que isso foi se modificando? Foi a convivência com diferentes e muita leitura e estudo que me ajudaram a eliminar esse impulso preconceituoso que eu sempre soube que era mal, mas a gente tinha, né? Eu me recordo, por exemplo, de quantas vezes, quando eu era informada da gravidez de algum conhecido, eu expressava a famosa frase, que venha com saúde, né? No fundo, o que a gente desejava é que a criança viesse sem nenhum tipo de deficiência ou doença, como se, caso isso ocorresse, não fosse possível amar, né? Hoje a gente sabe que é possível amar qualquer criança e eu já não mais desejo saúde, né? Ainda que, óbvio, que eu desejo felicidade, desejo que venha uma criança feliz. Lembro de tantas outras vezes que eu senti repulsa com gays, lésbicas, travestis, que escondia elementos de uma homofobia internalizada. Como que a gente faz? Hoje a gente sabe, né, que para a gente se tornar menos preconceituoso com relação às identidades verticais, as distantes da nossa, é necessário uma disposição pessoal, né? A imagem que está refletida, ela demonstra um processo, né, que é pessoal, mas que é necessário trilhar, que ele parte do reconhecimento do nosso medo, a gente precisa reconhecer os nossos preconceitos e os nossos medos, transformar esse medo em aprendizagem, rumando para o crescimento pessoal. Aceitar a identidade horizontal com a condição de que ela nunca se converta em vertical, não passa de preconceito, né? Se dispor a aceitar, compreender e amar, como diz Solomon, pessoas com características horizontais é o que vai ajudar a dar-lhes dignidade. A gente vive numa sociedade cada vez mais diversificada e as lições de tolerância que vêm dessa diversidade têm atingido até mesmo populações desválidas demais para fazer suas próprias reivindicações. Uma mudança, né, que nem sonhada pelo pessoal do movimento pelo voto feminino, ou mesmo pelos ativistas de direitos humanos há algum tempo atrás, que hoje a gente já consegue identificar uma série de deficientes na televisão, no cinema, transgêneros ocupando cargos públicos, profissionais da área de assistência trabalhando com criminosos,
já temos programas de emprego para autistas e para esquizofrênicos, que isso faz parte desse processo de mudança e de aceitação. Pode mudar o slide. Se a gente pensa em termos ideais, né, vamos dizer assim, a aceitação total permite que crianças, jovens e adultos se tornem ele mesmo com plenitude. Né? Somente se permitirmos que as crianças nascidas com uma identidade horizontal não mudem, é que elas vão se tornar melhores. Qualquer um de nós pode ser uma versão melhor de si mesmo, mas nenhum pode ser outra pessoa. Se a gente pensa hoje nós temos uma incorporação na corrente dominante, né, que é os mecanismos de inclusão, de desinstitucionalização, as políticas de acessibilidade, políticas de identidade, são exemplo de forças que dão destaque às diferenças e, ao mesmo tempo, as tornam normais. Né? Elas se concentram em garantir o atendimento às necessidades especiais e, ao mesmo tempo, afirmam que nossas necessidades básicas são sempre as mesmas. E elas pretendem mudar o mundo, né? Mudar de modo que mais pessoas possam se sentir pessoas comuns. Se a gente pensa num sistema educacional integrado, ele beneficia muitas pessoas com as identidades horizontais, e, de um lado, e ele ajuda os alunos que estão na mesma sala de aula. Né? Da mesma forma, a gente pensa assim, construir uma sociedade compassiva favorece não apenas quem passa a ser tolerado, né? Mas também todos os que passam a tolerar. E, para encerrar, né, eu queria estar lembrando, né, que do Caetano na música Sampa, que ele vai descrever que após o difícil recomeço, né, na sua chegada à cidade de São Paulo, ele acabou por descobrir os encantos da capital paulista. E aí, se vocês forem se recordar, ele vai encerrar assim a canção: e os novos baianos passeiam na tua garoa, e os novos baianos te podem curtir numa boa. Né? Ou seja, aquilo que antes era feio, aquilo que não era espelho, ele passa, ainda que mantenha a identidade do local de origem e com todos os significados da cidade de onde ele partiu, ele aprende a falar ele aprende a conviver em outro local. Né? Era um pouco isso que eu queria trazer nessa primeira parte da nossa conversa, e eu queria dizer para vocês, o Chicão já apresentou um pouco a Elaine, né? Elaine Lindolfo, ela é uma convidada especial muito querida e que ela vai trazer um outro aspecto da questão da diversidade, que é como como o protagonismo dela na sua atuação profissional, trabalhou com a questão da diversidade, diferenças e direitos. Amei o nome que ela deu para a apresentação delas, Diálogo acerca das cores da vida, em que ela vai contar-nos de duas vertentes. Uma vertente no campo institucional maior, um pouco de uma rede, como que se trabalharam questões de diversidade e como contorneidade. Mas eu devolvo para o Chicão agora para passar a fala da Elaine. E muito obrigado, e já a gente volta. Só repetindo, reforçando mais uma coisinha. Dúvidas e questões, como essa está sendo uma webconferência gravada, vocês podem colocar as dúvidas no link abaixo, que a gente vai responder na sequência, por escrito, vai estar encaminhando para cada aluno, para cada cursista. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, Cecília. A gente, antes de dar sequência, que a gente queria fazer uma pausa, porque os nossos intérpretes precisam trocar a internet deles, e a gente já vai
ajustar isso e daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, a gente acabou de voltar aqui, já ajustamos a internet. Antes da gente dar sequência, eu queria lembrar algumas coisas. Primeira delas, assim, não se esqueçam de mandar suas perguntas pelo formulário ou aí nos comentários também. Vamos lembrar também que essa live ela está sendo gravada em virtude das incompatibilidades de agenda dos presentes, né? E também ela é uma iniciativa do EDH, né? Que é esse grupo de educação em direitos humanos, né? Que é um projeto de ensino, pesquisa e extensão que promove a pós-graduação lato sensu em educação em direitos humanos, voltada para a formação continuada de professores da educação básica, que já formou 800 educadores. Também tem um grupo de pesquisa credenciado pelo CNPq com mais de 50 pesquisadores de todo o Brasil, parcerias com prefeituras, instituições sociais, diversos coletivos, organizações sociais de cultura e também produção de periódicos, materiais didáticos, cursos de duração, exposição, lives, etc. Nós também temos, dentro desse projeto que acompanha aqui a gente, o projeto Africanidades, Literaturas Infantil e Circularidades, que é também pesquisa, ensino e extensão, mas com a chave da educação étnico-racial, né, que une educação em direitos humanos com arte e educação por meio de contação de histórias, música, arte, circularidade. Trata de educação em direitos humanos voltada para as questões étnico-raciais e busca dar visibilidade à cultura negra e a construção de novos protagonistas e de uma educação antirracista e decolonial. Bom, feitas essas apresentações, queria agora passar a palavra para Elaine Lindolfo para ela fazer a apresentação dela. Tá. Tudo bem com vocês? É uma satisfação muito grande poder fazer parte deste evento educativo nessa universidade tão significativa para nós aqui da região do ABC. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, Cecília, porque é uma oportunidade para dialogar com vocês. Essa é a minha proposta hoje, por isso, quando eu pensei
nessa fala, eu achei que trazer como diálogo seria uma excelente oportunidade, porque acredito muito nessa ferramenta educativa, né? Cada vez mais eu venho tendo essa certeza de quanto nós educadores estamos proporcionando diálogos, e diálogos com diferentes públicos, diálogos com a diversidade de conhecimento, com as diferentes possibilidades que nós temos para a vida. Então, como já fui apresentada, eu sou professora, atuo na educação infantil da rede de São Bernardo do Campo, e assim, gente, eu estou praticamente aposentada, esperando que saia ainda nesse mês de março, né? Espero que a internet colabore com a gente, mas aqui espero mesmo. E para mim é uma satisfação poder conversar um pouquinho com vocês e trazer esse diálogo acerca das coisas da vida. Podemos seguir? Muito obrigada. Bom, para esse diálogo, gente, eu venho inspirada em alguns ídolos, algumas referências para mim, e eu penso muito, até conversei com a Cecília, eu estou aqui com esse livro de cabeceira, né, que é do Ailton Krenak, que fala de ideias para adiar o fim do mundo. Eu queria muito que essa nossa conversa servisse também nesse sentido, de que a gente pudesse colaborar para esse grande feito, que é adiar o fim do mundo, e eu penso que a educação tem tudo a ver com essa ideia, com essa proposta. Então, eu trago 3 referências, e a minha proposta é fazer um diálogo, emprestando um pouco essas vozes, para que a gente possa conversar essa noite. Então, eu queria começar com ele, com o Ailton Krenak, e ele diz o seguinte: nosso tempo é especialista em criar ausências. Acho que por aí a gente já pode pensar uma série de coisas. O que é um tempo especialista em criar ausência? Em criar ausência de diálogo, em criar ausência de respeito ao ser humano e às diversidades, como bem disse a Cecília, aí falando bastante para a gente de direitos humanos. Fiquei com várias questões aqui de vontade de conversar e de trazer, né? E ele também fala no sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar e de cantar. Então, um pouco com essa frase do Ailton Krenak, eu queria trazer essa expectativa desse diálogo, o quanto essa diversidade e possibilidade de linguagens nos oferece oportunidade de dialogar. E eu acho que isso é muito caro neste momento, ainda que seja pelo meio virtual, né, que é uma ferramenta que nós estamos utilizando cotidianamente, mas que a gente mantenha essa possibilidade do diálogo na perspectiva freiriana, que é horizontal, que é de conhecimentos diferentes, mas não de conhecimentos que um se sobreponha ao outro, né? E nessa ideia vem o Emicida, e que eu gosto muito, né? E que eu trago empresto a voz dele quando ele diz assim: eu não sinto que eu vim, eu sinto que eu voltei. Né? Então, vamos dialogar um pouco sobre as questões de ancestralidade, né? E o quanto elas estão presentes no nosso cotidiano e o quanto a nossa sociedade, né, especialista em trazer e ocasionar ausências, acaba por limitar, por tolir, por dizer que é uma subcultura, que isso não pode estar presente nos nossos diálogos, nas nossas discussões e nos nossos sistemas de ensino, né? E ela, a Elza Soares, quando ela fala assim: ainda guardo o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça,
e por respeito de algum antepassado de cor. Então, com isso, pode passar. Eu queria que nesse diálogo de hoje nós tivéssemos essas referências, né? A referência do Krenak, que traz muito dos aspectos de que a Cecília falou anteriormente, da Lei 11.645, de 08, né? E essas duas personalidades negras que me inspiram cotidianamente e que eu amo e ouso pedir emprestado algumas das suas falas para esse diálogo de hoje. Bom, então, eu vou falar um pouco da minha vida, gente, porque quando eu falo bastante da ideia da experiência e o quanto as situações passam por nós e nós vivenciamos essas situações. Então, eu queria trazer para vocês hoje muito de mim, no sentido de que o que eu posso compartilhar com vocês? Eu vou compartilhar aquilo que eu tenho de mais precioso, que é aquilo que eu acredito e aquilo que eu vivo cotidianamente. E nessas toadas da vida, tive a oportunidade de participar de algumas ações na Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo, e uma delas que eu acho que foi muito especial para mim foi participar de um fórum permanente de educação e diversidade étnico-racial. E esse fórum, ele tem o nome, ele foi batizado com o nome da Carolina Maria de Jesus, né, que é uma representatividade negra feminina especialíssima, né, que traz para a gente todo um universo que vem contra uma ideologia educativa que privilegia algumas pessoas, e essas pessoas privilegiadas têm cor, né? Essas pessoas privilegiadas têm sexo específico, né? E a Carolina é essa mulher que ousou mostrar o quanto a educação é importante e que ela não está especificamente ou exclusivamente nos ambientes escolares, mas o quanto a sensibilidade poética dela trouxe-nos conhecimento, e aí trazer esse fórum, pensar nesse fórum, que era uma discussão que tinha representatividade de governo, mas que tinha uma presença muito importante da sociedade civil, foi uma experiência muito importante que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Pode seguir, por favor. E aí, nessa ideia de discutir a Lei 10.639 e a de 03, que é muito importante, é uma lei e teve que ter a força de lei para que ela pudesse trazer para a educação a importância de trabalhar e de respeitar as condições e as diferenças, para nós é muito forte, mas não significa que, por ser lei, ela efetivamente ocorreu e ela possibilitou nos diferentes ambientes escolares que essa discussão fosse produzida, porque isso é produção de cultura, né? Então, tem aspectos importantes que a gente traz um pouco aqui, e que são desafios até hoje, né? Que, assim, como é que a gente acompanha? Como é que este fórum, que tem representatividade de diversos setores da sociedade civil, ele poderia acompanhar as ações da Secretaria de Educação? Como é que a gente trabalha? Como é que a gente traz os territórios para que eles possam, conosco, que somos da educação, discutir e acompanhar? Né? Tem esse aspecto de acompanhar. Como é que esse fórum pode, em conjunto com a educação, pensar em ações de combate à intolerância? Que a Cecília falou tanto, né? Das intolerâncias que muitas vezes são naturalizadas por nós, enquanto partícipes da sociedade, né? E que não podem ser passadas desapercebidas por nós que somos da educação. Porque nós somos formação, nós trabalhamos com a formação de pessoas, né? Nós precisamos ter a clareza de que as nossas ações e as nossas posturas, elas são significativas, né? Acho que isso é muito importante. E esse fórum também tinha um aspecto de discutir políticas,
como é que ações podem ser transformadas em políticas para que a gente não ficasse lá, né, como nós sabemos que muitas vezes ficamos, à mercê de uma determinada governabilidade ou outra, né? Como é que a gente pode se fortalecer enquanto sociedade? Né? E a ideia também de promoção de palestra, de espaços de discussão e espaço de disseminação cultural como um todo, pensando nessas duas leis. Tá? Pode seguir, por favor. E esse desafio é tão importante para nós que nós passamos por um momento de discussão que também foi ímpar na minha vida, assim, de experiência, que é discutir e pensar no mapeamento dos terreiros de São Bernardo do Campo. Né? E aí a gente entra bastante nas questões que estão ligadas à ancestralidade, que eu trouxe lá numa fala da Elza, na fala do Emicida e na própria fala do Krenak, né? Que não podemos, o quanto a cultura e um conhecimento um pouco mais centrado nas questões europeias nos impediu de verificar, de valorizar, de aceitar e de tolerar as diferenças. Veja bem, quando a gente fala assim, parece uma coisa... Eu estava escutando a Cecília, fico pensando, meu Deus, como é que a gente consegue praticar, enquanto sociedade, tamanhas atrocidades, né, de desrespeito. E a ideia de mapear os terreiros era essa ideia de botar luz, sim, nas religiões de matrizes africanas, né, e possibilitar que a gente pudesse transformar o que está muito focado na literatura oral, né, até pela própria questão específica da história africana enquanto possibilidade de transmissão por maneira oral, mas como é que a gente pode transformar isso, escrever sobre isso, refletir sobre isso e trazer isso para o trabalho das nossas crianças. Foi uma discussão importante, pode seguir, que foi um desafio também, né? Porque, primeiro, a gente se deparou com muito preconceito, né? Com muito estranhamento, né? E com dificuldade de chegar, mas com uma importância ímpar de trazer essa discussão para o espaço da educação. Né? E aí, nessa ideia de falar sobre os diálogos sobre a cor da vida, eu queria, nesse momento, já ir caminhando um pouco mais para outros aspectos dessa experiência. E aí, de novo, eu trago Elza, e eu vou trazer Elza, gente. Eu tenho que dizer para vocês que eu sou absolutamente apaixonada pela pessoa e por aquilo que ela contribui para as discussões da sociedade dessa forma tão inteligente, tão sensível. E aí tem uma música dela que ela fala o seguinte: eu disse e disse para eu ter muita paciência. Da tolerância nasce a flor. Vê se manca e volta depressa. Não me deixe assim, sofredor. E disse para eu ter muita paciência. Da esperança nasce a flor. Vê se manca e volta depressa. Não me deixe assim, sofredor. E aí eu frisei 2 pontos dessa poética, que é a tolerância e a esperança, porque eu penso que é fundamental nós marcarmos esses 2 pontos. Né? O quanto é ser tolerante, isso não significa estar passivo perante as coisas que estão acontecendo, muito pelo contrário. Né? A tolerância, ela tem o respeito e ela, de forma explícita ou não, ela nos impele a ações. Né? Eu acho que isso é muito importante para a gente marcar. Né? E o quanto... eu fico pensando, com tudo que a gente vem vivendo e experimentando, né, na vida, de que não dá para a gente perder a esperança. E a esperança, no sentido freiriano, não é aquela esperança passiva, ela é uma esperança de quem acredita e faz, e pensa em possibilidades de desenvolver determinadas situações. E aí, pode passar, por favor? E nesse sentido,
nós fomos experimentando algumas possibilidades, né, que são muito importantes, e para trazer, nesse lugar que eu estou falando com vocês hoje, nesse diálogo que eu estou trazendo, que é esse lugar da educação, uma experiência que eu queria conversar e dialogar com vocês é através da dança e a ancestralidade, né? O quanto essa educadora, eu vou falar um pouquinho dela, você pode passar, por favor? A Rosmaria, vocês devem conhecer, ela é muito especial para nós, é uma querida professora, coreógrafa, bailarina, mestra em ciências da religião e uma parceira ímpar que nos ajudou a pensar nesse diálogo com o corpo docente. E aí vale frisar esse corpo, porque a ideia aqui que é o corpo docente que muito enrijecido, muito paralisado muitas vezes, né, pelo próprio sistema de ensino, pela dificuldade, pela formação, pela ideia muito quadrada, né, de trabalho, precisava acordar, precisava despertar, né? E aí, com essa parceria da Rose, nós começamos a pensar um pouco na ideia de acordar esse corpo docente, né? E trazer com ele a ideia de discutir a ancestralidade por meio do movimento, por meio da ação corporal, né? Que pudesse significar uma mudança interna, que pudesse depois essa mudança interna ser transposta para as ações didáticas lá na escola com as crianças, né? Pode passar, por favor, né? E aí, nessa ideia, foi montado um grupo de dança, né? E com várias professoras, coordenadoras, né? Mulheres fortes que dançavam ali as suas experiências, dançavam ali as suas angústias, as suas dores, as suas ideias, os seus anseios, as suas propostas, os seus planejamentos. E o corpo, antes enrijecido, endurecido, frio, ele foi ganhando movimento, foi ganhando malemolência e foi permitindo que a dança pudesse trazer diálogos, pudesse trazer possibilidades de trabalho. Porque uma das ideias que nós tínhamos tem a Lei 10.639, ok, se nós olharmos, lá tem várias diretrizes que vão nos possibilitar pensar em ações para com as crianças. Mas a ideia que nós tivemos é o quanto isso faz sentido. Enquanto isso faz de verdade lá no ambiente escolar, ele passa a ser, ele é lei, mas ele pode passar a ser parte integrante das discussões da escola, nos momentos de HTPC, nos momentos de reunião pedagógica, parte integrante do PPP da escola, das discussões do território educativo em que aquela escola está presente. E aí, gente, esse grupo de dança, ele foi se transformando num grupo de pesquisa, né? As mulheres foram se tornando cada vez mais empoderadas e independentes, né? Porque a ideia surgiu um pouco da discussão junto com a educação, mas elas foram se empoderando e foram criando um grupo de pesquisa que andou e dançou, né? Com pernas próprias. Você pode passar no outro slide, por favor. E foram dançando e foram caminhando para outras possibilidades, além daquela pequena que a gente tinha pensado, e a beleza desse movimento está aí, né? Que são mulheres educadoras que perceberam que poderiam ter ali uma experiência corporal e uma experiência educativa que repercutiria necessariamente nas ações lá na escola, né? E aí começou então com um grupo, de uma experiência muito pequena, era quase uma oficina, né, com essas 60 professoras, e aí se transformou nesse grupo de pesquisa, né? E o grupo de pesquisa foi desenvolvendo projetos que repercutiram direto lá na sala de aula com as crianças, né? Essa é uma experiência linda, pode passar, por favor, que a gente consegue ver
o potencial que tem uma ação formativa focada e que permite a discussão de diversidades. As professoras, elas fizeram algumas apresentações muito importantes, uma delas também chama Kizomba, e essa Kizomba foi feita, é um espetáculo de dança aberto, onde elas foram para um parque, onde foi feito o convite, e elas ousaram levar os conhecimentos de dança e recheados de história, de cultura, de respeito à diversidade étnico-racial para espaços abertos. Pode seguir. Né? Sempre com a professora Rose, aí tem uma imagem muito linda dessas mulheres que eu faço questão de compartilhar com vocês, que é uma imagem onde elas elas se possibilitam expressar, né? Com sorriso, com roupa, com alegria, com cor, que é o que a gente espera e que a gente gostaria de trazer sempre nos ambientes escolares, né, para as nossas ações formativas. Pode seguir. E ainda um pouco, quando a gente fala das professoras, de o quanto esse corpo precisou mexer internamente, né, dar uma esfriada, dar uma aquecida para que pudesse ir com mais sentido para a sala de aula. Né? Com mais sentido para o trabalho desde as crianças bem pequenas até, no caso, na nossa experiência na educação municipal, até o Funde 1, que é o agrupamento que nós estamos trabalhando, e a educação de jovens e adultos. E aí, passando um pouco por esse corpo docente, eu sei que é uma discussão, e até quando o professor Chicão foi falando, né, das questões das histórias e da circularidade, eu fico pensando assim, quem entendeu? E aí, mais uma vez, eu peço emprestado a voz do Emicida, com esse livro lindo, né? Que se vocês não conhecem, vocês, por favor, fica a dica, Amoras, né? É de uma beleza poética e de uma profundidade de discussão absurda, né? E no prefácio desse livro tem uma frase que fala assim: um livro que rega as crianças com o olhar cristalino de quem sonha plantar primaveras para colher do fruto doce da humanidade. Quem fez essa frase é do Sérgio Vaz. E o Emicida, né, com toda a experiência que ele tem neste livro Amoras, eu quis trazer para a gente iniciar um pouco um diálogo sobre as cores da vida, pensando na literatura. Que oportunidades nós podemos promover enquanto professores, enquanto estudantes, com as nossas famílias, com as nossas crianças, de que elas tenham diversidade de leitura. Né? Eu estou aqui trouxe esse que representa o Emicida, que é uma fala que a gente vem pedindo emprestado desde o começo da conversa, mas quantas obras infantis, de literatura infantil, que não é só para criança, muito pelo contrário, né? Mas quanto nós podemos utilizar dessa ferramenta, que é a literatura infantil, para podermos suscitar várias discussões, vários projetos e várias possibilidades de formarmos um ser humano diferente. Nós voltamos às aulas, eu disse para vocês que são professoras, que eu sou professora de São Bernardo, acabamos de voltar às aulas, né? Ainda numa situação de pandemia, talvez não fosse essa a nossa indicação no momento, né? Certamente não seria, mas como é que nós estamos vendo as crianças depois de 1 ano e meio longe da escola, mas não longe da educação? Porque nós mantivemos as nossas ações e eu, como professora da educação infantil, né, nós não trabalhamos com aulas remotas, mas nós trabalhamos, sim, com a educação e com a ação compartilhada com as famílias, que é um princípio que eu já particularmente tinha na minha prática, né? Mas o quanto nós possibilitamos para essas crianças a ideia de ser um ser humano diferente, né? Quando eu vi a minha criança voltando ontem, de longe, me vendo, abrindo o braço para me abraçar, coisa que a gente não poderia fazer, né? Mas que a gente
crie outras formas de acolher, de acolhimento. E as coisas que eles foram falando ontem, eu conversei com a outra professora, a Fátima, que trabalha comigo, falei, Fátima, nós estamos com a faca e o queijo na mão para poder criar e educar uma geração diferente, muito mais tolerante, muito mais sabida, no sentido de diversidade de conhecimentos. E a literatura infantil, ela é uma porta aberta, absolutamente aberta, para a gente discutir isso. Pode seguir. Tá? Então, fiz questão de trazer o Amoras para abrir esse outro trabalho que a gente teve a felicidade de acompanhar, né, que eram as oficinas de contraturno das crianças, organizadas com várias instituições da sociedade civil, e onde as crianças tinham a oportunidade da diversidade. Né? Então, quando eu falo do Emicida com Amoras, que oportunidades nós estamos oferecendo para as nossas crianças? Para que elas possam ter escolhas e fazer escolhas mais assertivas, e elas terem uma capacidade muito maior de poder olhar para os conteúdos que estão postos no mundo, na internet, com um olhar crítico e reflexivo, para que elas possam fazer as suas escolhas. Né? Também, eu acredito que está muito na nossa mão. Vamos ofertar possibilidades diferentes para as nossas crianças. E aí a gente caminha um pouquinho na nossa conversa para esse diálogo da infância. Pode passar, tá? Essa imagem linda que vocês estão vendo, junto com essa outra, que são crianças em oficinas que são de capoeira, em oficinas que são de jogada de rede, né? E de trabalho com se vocês olharem as vestimentas, a linguagem que essas crianças estão aprendendo e desenvolvendo, as danças brasileiras que elas tiveram a oportunidade de desenvolver e de aprender. Né? Eu queria com isso que a gente fosse pensando assim, eu enquanto professora, né? E nós enquanto escola e enquanto universidade pública, o que é que nós podemos oferecer para as nossas comunidades e para os nossos territórios onde nós estamos inseridos? O que é que nós podemos oferecer? Né? Eu gosto, e a minha vida foi mostrando, que a parceria com a sociedade civil e com a comunidade local é fundamental. Fundamental para que a gente possa promover diversidades, que a gente possa trazer o conhecimento de uma forma mais ampliada, porque eu penso que a gente tem esse compromisso com os nossos alunos. Né? Eu disse para vocês lá no comecinho que eu estou me aposentando, né, aqui na rede de São Bernardo, e eu tenho um outro trabalho, né, eu sou formadora da Elos Educacional, e nesse meu trabalho de formação, eu tenho possibilidade, eu gosto muito, de dialogar com diversos locais do Brasil. Né? Atualmente eu estou fazendo um trabalho com a rede de Alagoas e com a rede de Piauí, e é uma delícia poder sentir o quanto os desafios da educação e os desafios da pandemia trouxeram para nós, escancararam para nós as diferenças, as dificuldades tecnológicas como um todo, né? Mas o quanto nós temos profissionais da educação engajados o suficiente para buscar alternativas diversas na educação. Pode passar enquanto isso. Bom, por falar nessas redes, essa imagem que está aqui, ela é muito significativa porque é essa discussão da ancestralidade, né? É essa discussão que a Cecília trazia, que é como é que eu passo uma cultura. Como é que eu posso, de fato, proporcionar para as novas gerações que elas tenham repertórios e que elas não percam o pé da ancestralidade. O Ailton Krenak, lá da tribo Krenak, fala bastante disso, né? O quanto nós temos o compromisso com as gerações. É compromisso. Eu me vejo comprometida com isso, enquanto ser humano. Enquanto professora, né? Então, quando a gente fala que o dançar e o tocar ajuda a gente a refletir sobre a ancestralidade africana e evidenciá-la, é ver a expressão dessas crianças,
Quando a gente olha para essa imagem, essa menina, esses meninos que aprendiam sim a tocar instrumentos que são de origem africana, que aprendiam sim a entoar músicas que são indígenas, né? E entender essa diversidade e a beleza dessa diversidade. Isso é investir numa geração mais tolerante, numa uma geração que sabe respeitar o outro, que sabe respeitar as diferenças, né? Isso precisa estar no topo das nossas ações educativas, sempre, sempre ali no nosso radar. Sempre que nós vamos pensar num planejamento, pensar num HTPC, acho que esse foco ele é fundamental. Pode seguir para outra imagem, né? Para que a gente não perca o pé dos nossos compromissos com a educação, né? Um destaque também muito importante, né, é na capoeira, né, o quanto o trabalho com os educadores sociais e com toda a experiência que os territórios das diferentes regiões de São Bernardo nos permitiam, né? E como isso entra na escola? Como é que a escola dialoga com tudo isso? Escola, muitas vezes, não está tão aberta ao diálogo, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente chega? Como é que a gente abre essa porta da escola? Né? Precisamos abrir, e a pandemia mostrou isso para nós, porque enquanto fecharam-se os portões das escolas, abriram-se as janelas das casas, e nós estivemos e estamos presentes dentro das casas, dentro dos territórios, e isso é de uma especificidade que a gente nunca tinha vivido. Nunca tinha vivido, é um desafio sobre-humano, quase. Né? Eu digo isso com toda a dor do momento, né? Com toda a criticidade em relação às políticas que não deram conta de lidar com a seriedade que a pandemia tem, né? Das percas de vida que nós tivemos por conta dessa incapacidade política de lidar com tudo isso. Né? Mas digo, por outro lado, o quanto nós tivemos que nos reinventar, o quanto nós tivemos que admitir que a gente não faz educação sozinho, com o portão fechado da escola. Né? A educação em vários lugares, ela se dá em vários lugares. E o nosso olhar, enquanto professores, precisa captar esse momento. O que eu tenho de potencial cultural do meu território e que pode contribuir com as minhas ações lá na escola. Acho que esse olhar é muito importante para nós. Pode seguir, por favor. Tá? E quando eu falo com vocês aqui, eu quis trazer um pouco desse subtítulo, digamos assim, que é o impacto da paleta de cores, que é essa ideia de dialogar com as cores da vida, né? Acho que isso, para mim, quando eu fiquei pensando nessa conversa e eu pensei nesse título, para mim no sentido de abrangência, quando eu quero trazer isso, né? E aí eu peço aí de novo Elza, né, com essa música que ela fala o seguinte: a carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. E o quanto isso soa como um mantra, no sentido de... E no final ela fala que era, porque é um basta. É um basta que nós queremos propor para um sistema que é intolerante. Né? Não dá para a gente seguir sendo a carne mais barata do mercado, não dá para a gente seguir. E a gente precisa desafiar. E junto com essa voz da Elza, eu quis trazer essa cartinha que está aí do lado, que é da professora Corina, que é uma professora do Fundamental da nossa rede, e que ela foi contando como é que foi isso, essa ideia, quando chegaram essa carne mais barata do mercado dentro da escola, né? Porque os educadores sociais, eles chegaram dentro da escola com toda a diversidade, com toda a beleza. Para mim, de uma beleza inigualável, né? De diversidade, de cultura, de música, de sons, de ideias, de juventude. Né? E isso parecia bagunça.
isso parecia que ia desconcentrar as crianças, né? E aí ela conta que ela, escutando e participando de uma aula do professor de capoeira, ela foi escutando ele falar de tolerância, foi falar de respeito. E ela falou, nossa, mas puxa vida, por meio da capoeira dá para a gente trabalhar isso? É diálogo, gente, mais uma vez, né? É culpa da professora Corina? De maneira alguma. Tem que ter oportunidade, como a Cecília falou, né? A gente podia, como criança, ter dificuldade de enxergar algumas coisas. Como adultos, nós temos que saber que a gente tem que procurar meios de entender, de se comunicar, né? Porque a gente não pode se admitir intolerante. A gente pode se admitir, aprender a tolerância. E a experiência, Cecília, corrobora totalmente com o que você disse, né? Que a convivência é que nos ensina, né? E aí a professora Corina fala que na aula de hip hop, e numa outra aula da oficina de hip hop, ela viu outras discussões falando da cultura do hip hop, né? Que não é uma dança só, né? Tem todo um aspecto cultural que envolve o hip hop com diferentes manifestações culturais. E o quanto isso foi caro e quanto isso foi importante para a formação dela enquanto profissional da educação. Pode seguir. Um pouco mais da experiência e no sentido... Para servir como referência para esse nosso diálogo, a Lei 11.645, ela traz as questões indígenas para o bojo da educação, né? Então, enquanto a 10.639 nos permite trazer questões específicas das africanidades, a 11.645 ela traz as questões indígenas deste povo que é originário do Brasil, né? E aí eu volto aqui com vocês com essa imagem linda que eu queria que vocês olhassem porque eu acho ela muito significativa. E o Krenak, ele fala o seguinte: a grande diferença que existe do pensamento dos índios e do pensamento dos brancos é que os brancos acham que o ambiente é recurso natural. Quantas vezes nós falamos isso na educação? Como se fosse um almoxarifado, onde você vai e tira as coisas, tira as coisas, tira as coisas. Para o pensamento do índio, se é que existe algum lugar onde você pode transitar por ele, é um lugar que você tem que pisar nele suavemente, andar com cuidado nele, porque ele está cheio de outras presenças. E aí, de novo, essa ideia da ancestralidade, da multiplicidade de ambientes e de existências, né, que tanto a cultura africana quanto a cultura indígena nos transmite. E essa foto linda é de um parceiro que colaborou tanto para a nossa discussão, que é o Caumi Carerê. Pode passar um pouquinho. Nós tivemos oportunidade de conviver com ele nas nossas escolas, né? Não que para nós discutirmos as questões étnico-raciais, as questões indígenas, nós precisamos de trazer, mas, gente, que oportunidade foi essa das professoras, das crianças, de conviver experimentando outras culturas e todos os desafios que elas possuem, né? E eu trago aqui para vocês, nesse impacto da paleta de cores, alguns itens que eu acho que são importantes para nós pensarmos quando estivermos lá na escola, nas nossas ações de discussão, né? Que podem colaborar para ampliar o nosso olhar. Porque ampliando o nosso olhar, nós podemos trazer outras e novas oportunidades para as nossas crianças, para os nossos alunos, para os nossos jovens e adultos da educação. Nós trabalhamos um pouco a diferença das línguas indígenas, né? Porque por muitas vezes a gente acha que é uma língua, mas o quanto cada etnia, cada povo, ele traz a especificidade dessas línguas. E aí, aproveitando um pouco dessa questão, falar da relação e das diferenças entre essas etnias. A ideia de conversar sobre a relação entre a cultura indígena
e os cuidados do meio ambiente, um pouco na linha do que o Krenak fala lá naquela frase que eu acabei de dizer, né? O meio ambiente não é o nosso almoxarifado. Não é, tá? E se não é, o que é o meio ambiente? É um lugar onde a gente vive, nós somos o meio ambiente, né? Não dá para ter essa dicotomia, não tem essa separação, né? Porque ao destruir o meio ambiente, estamos no autodestruindo. Né? Como é que a gente se relaciona? Como é que nós podemos ajudar as nossas crianças, jovens e adultos a pensar numa relação saudável, numa relação sustentável com o meio em que nós vivemos? Falamos um pouco sobre cultura na mídia, a cultura indígena na mídia. Hoje a gente vê bastante, a gente vê programas de televisão falando de culturas indígenas, né? Mas como isso pode ser para nós insumo de trabalho na educação? Acho que isso é uma pauta que nos interessa, né? O quanto falar da cultura indígena e a diversidade, as diversidades que a gente teve aí a oportunidade de ouvir nesse primeiro momento da nossa conversa, a arte, a música, o jogo, a educação das crianças, como que é a educação das crianças? Né? O que nós temos em comum? O que tem de diferente? Porque a gente não trabalha com errado e certo, a gente trabalha com diferenças. Né? E esse exercício do olhar para poder ver as diferenças sem esse aspecto da intolerância, do estranhamento, que a Cecília falou lá no começo da conversa. E a questão da religiosidade na cultura indígena. Pode passar. Então, essa experiência, pode passar, por favor, com Calmi, possibilitou, tanto para as crianças quanto para as professoras, vocês veem nessas duas imagens, né, esses diálogos. Então, ele trouxe muito dele, do que ele faz, do que ele acredita, como é que funciona, para dialogar com as professoras. Isso foi muito importante. E esse diálogo se estendeu também com as crianças, né, que tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais e de trabalhar também nessa perspectiva de compreender as diferenças e as possibilidades da cultura indígena. Pode seguir, por favor. Uma experiência linda, linda, né? Essa imagem que eu estava dizendo para vocês veem as equipes escolares, né? Que tiveram a oportunidade de conversar com ele, né? E de dialogar. O tempo todo vocês vão me ver falando disso, porque é um aspecto que eu acredito bastante. Vamos promover conversas. Acho que a conversa ajuda bastante a baixar esse índice de intolerância, né? Nós não queremos mais ligar as nossas televisões e nos deparar com notícias de assassinatos, de violências sem fim, que vai dizimando os povos indígenas, os povos africanos, de origem africana. A gente não quer mais isso, né? E como é que a gente combate? Eu fico pensando que o caminho é o diálogo, o caminho é a leitura, é o estudo, é o convívio. Pode seguir, por favor. Né? Acho que nessa perspectiva de estudo que a gente estava falando, outra experiência que nós tivemos que é muito importante de compartilhar é esse curso de História e Cultura Afro-Brasileira, que nós fizemos em parceria com um núcleo de formadores, doutores da USP, que se chama NEIMB. Isso foi em 2011. Pode seguir que eu vou falar um pouquinho desse curso. Nós tivemos em 2010 e 2011, foi um curso grande, com bastante gente, para bastante pessoas, na ideia de que, assim, de novo, né? Tivemos todo o movimento com a Rose, com as professoras. Então, a ideia de pensar em diferentes linguagens e diferentes acessos, né? Este curso do NEIMB foi um grande, com uma carga horária importante, para a gente entender a Lei 10.639 e pensar, pode seguir mais um, por favor, e pensar o quanto ela faz sentido para as nossas educações. E, para isso, nós vimos que era importante pensar em alguns aspectos que estão traçados aqui. Nós falamos de direito, justiça e cidadania, tem muito a ver com as formações, com a ideia que vocês trazem aqui,
para essa discussão. Nós falamos de mídia, falamos de terras e povos, falamos de resistência através dos séculos e, o mais importante de tudo, passando por toda essa experiência, no módulo final, a ideia é que tivesse ação lá no ambiente escolar, né? Que isso repercutisse no PPP da escola. Então, cada partícipe desse curso faria um plano de ação pensando na lei, pensando nos seus territórios específicos, para colaborar com as ações da escola. Pode seguir. E aí, gente, falando de literatura oral, falando da contação de histórias que a gente foi falando, a gente tive a oportunidade de viver com essa pessoa que há pouco tempo deixou de fazer parte desse espaço que a gente vive. Me emociona de falar que é o João Acaiabe, um querido, né? Um militante, um ator negro que tanto ensinou e ensina e vai ensinar para sempre as nossas crianças. O João com ele, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com diversos contos da literatura oral, tanto para as professoras quanto as crianças, e participou de várias ações que nós fizemos lá na escola. Pode seguir. Aqui tem ele com as crianças bem pequenas, com as creches, contando história, trazendo um parceiro que trazia toda uma musicalidade, né? Foi uma importante ação e uma experiência ímpar na nossa vida. Pode seguir. Estou aqui cuidando do tempo. Outra experiência que a gente vai passar rapidinho é a ideia de fazer um seminário aberto para toda a educação e para todo o público, né? Que se chamou Brasil-África, onde a gente tinha lá a experiência de trazer show, palestra, experiências da própria rede. Pode seguir. Né? Aqui, por exemplo, tinha esse grupo Quatro Vozes. Aqui fala um pouco do tempo que a gente conseguiu trazer o Brasil-África, esse seminário tão importante de discussão. Pode seguir. Tá? E aqui um pouquinho da literatura que a gente foi falando, né? Da oportunidade de adquirir para as escolas e sugerir livros que pudessem trazer essa diversidade cultural, étnica, racial, indígena, africana para as nossas escolas. Pode seguir. Uma outra ação importante que eu tive a oportunidade de participar, e aí tem tudo a ver com vocês, gente, porque foi aí, né? Da UFABC, esse curso aberto, África na Longa Duração, que nós tivemos oportunidade de participar. As coordenadoras, nós fizemos um convite para todas as coordenadoras das escolas de educação infantil e tivemos ali uma série de discussões importantes, coordenados pelo professor Muriatan Santana, que foi aí uma pessoa que conviveu com a gente e ajudou a gente nessa perspectiva de ampliar ainda mais os nossos olhares em relação à África e todas as possibilidades que a gente poderia trazer para a educação. Pode seguir. E aí, já finalizando, um pouco do meu trabalho em sala de aula, né? Nós tivemos aí no PPP, lá na escola, a EMEB Gino Batista de Lima, que eu amo tanto, né? E que nós, desde 2020, estamos com uma discussão e o nosso PPP ele vem trazendo essa possibilidade de discutir as questões da ancestralidade e o quanto isso repercute no nosso trabalho com as crianças. Essa foto foi uma das ações lá no comecinho de 2020, antes da pandemia, a gente nem imaginava que isso tudo ia acontecer, né? E que eu fiz uma oficina da Baomi, né, que é essa bonequinha com os professores, e a gente foi recontando um pouco as histórias, as pessoas foram trazendo aspectos e a gente abriu um pouco dessa forma a discussão e essa ideia de trazer ancestralidade, muito inspirados também pelo Ailton Krenak e essas propostas de adiar o fim do mundo. Eu tenho um canal do YouTube, depois eu vou deixar para vocês, onde eu compartilho algumas experiências de jogos e atividades de origem
origem africana, na ideia de que é um trabalho que eu faço com as crianças e na proposta de compartilhar isso com as outras pessoas. Pode seguir. E, para finalizar, vamos fechar com eles o nosso diálogo, começando com Krenak. E com uma frase que diz assim: por isso que os nossos velhos dizem, você não pode se esquecer de onde você veio, e nem de onde você veio, porque assim você sabe quem você é e para onde você vai. Isso não é importante só para a pessoa, do indivíduo, é importante para o coletivo. Nós da educação não podemos nunca esquecer de onde viemos, porque isso mostra por que nós estamos aqui e o que é que nós queremos fazer, né? E o Emicida fala assim, no diálogo mesmo, vocês vão perceber que parece que eles estão conversando. Eu não escolhi fazer rap, não. Na moral, o rap que me escolheu, porque eu aguento ser real. Como se faz necessário, tiozão? Uns rimam por ter talento. Eu rimo porque eu tenho uma missão. Eu sou porta-voz de quem nunca foi ouvido. Os esquecidos lembram de mim porque eu lembro dos esquecidos. Na educação, gente, não tem espaço para a gente esquecer ninguém. É esse o nosso compromisso. Tá? A gente não pode ter os esquecidos, a gente pode ter somente diversidade e o compromisso por olhar e o compromisso por proporcionar diferentes ações de acordo com cada diversidade, né? E a Elza, ela fala o seguinte: eu almejo tudo, estou viva, quero sempre ser feliz de verdade, busco saúde, sucesso na vida, mesa farta e poder caminhar de cabeça erguida, dar cabeçada, também faz parte de ser respeitada. Não são 50 anos, são 50 minutos de vida. Ela passa tão rápido, são 50 suspiros revigorantes de prazer e felicidade. Costumo dizer que my name is now. Meu nome é agora. E agora, pode passar, acho que já finalizou, né? E o agora, gente, é esse espaço que eu gostaria muito de agradecer vocês, de ter essa oportunidade de dialogar com o professor Chicão, com a professora Cecília, que é uma queridona minha e que me fez esse convite irrecusável de vir conversar um pouquinho com vocês. Espero ter contribuído um pouco. Muitíssimo obrigada. A gente que agradece, Elaine, agradece Cecília por aprendizados tão raros, assim, tão preciosos, sabe? Eu estava aqui na condição de mediador, mas também na condição de quem aprende um pouco, né? De quem aprende um pouco por dia. Então, eu estava aqui num papel duplo, um papel muito gostoso, né? A experiência foi bem legal. Eu queria aproveitar esses momentos finais aqui, novamente agradeço a Cecília, agradeço Elaine, né? Eu agradeço ao público que está nos vendo e que nos verá também quando assistir a live e essa webconferência em outros momentos. Também queria agradecer o espaço, a oportunidade que a equipe gestora aqui do EDH me deu para mediar esse encontro tão bacana. A gente falou de diversidade, e diversidade hoje ela é sinônimo de resistência também, né? A gente, de uma certa forma, tem que começar a usar essa palavra como resistência, e ela também, a diversidade é sinônimo desse nosso projeto aqui, né? Então, é importante que a gente guarde todas essas questões que foram colocadas aqui para nossa prática diária como professoras e professores, né? Então,
eu peço depois que quem for deixar os comentários, a gente vai também dar uma olhada, responder com calma. A gente pede também que as pessoas, se gostarem, compartilhem essa aula aqui, que também é muito importante para a gente, né? Isso aqui não pode ficar só para a gente, porque no momento de uma universidade pública atacada, como a gente está vivenciando, é muito importante a gente mostrar para o maior número de pessoas o que se faz de relevante dentro das instituições, né? E esse nosso projeto aqui, ele é extremamente relevante para a sociedade como um todo, especialmente em tempos tão duros quanto o que a gente está vivendo, né? Então, mais uma vez, obrigado, Cecília, obrigado, Elaine, obrigado, equipe do EDH, foi um prazer inenarrável estar aqui, né? Lembrando que o EDH é o Grupo de Estudos da Universidade Federal do ABC em Educação e Direitos Humanos, e que também tem uma outra trincheira, que é o Africanidades, né? Onde a gente discute muitas dessas questões que a professora Elaine colocou. Então, muito obrigado a todas, todes e todos. Tenham aí uma boa semana, boas aulas e uma boa vida. É isso. E os agradecimentos aos intérpretes. Exato, os intérpretes que fizeram um trabalho tão legal, tão bonito assim, um trabalho admirável, tão de parabéns. Eu queria dar uma palavrinha final também, né? Primeiro, agradecer muito, Chicão, por essa mediação, né? Agradecer demais a equipe gestora do Projeto de Educação e Direitos Humanos, os organizadores do evento, né? Os nossos intérpretes, como muito bem lembra Elaine, né? A equipe técnica que está por trás, né? Apoiando toda essa ação que hoje a gente está desenvolvendo. Queria dizer assim, que a alegria que estar nesse diálogo, né, que vem trazendo tanta gente, né, para a gente, tanta gente importante, tantos educadores, tantos estudiosos, como Ailton Krenar, o Emicida, Elza Soares, que também a Elaine trouxe para o nosso diálogo, né, o Andrew Solon, né, que é também um jornalista que trouxe contribuições importantíssimas, né? E eu queria contar um caso que eu conheci. Vou pedir para o pessoal da equipe técnica botar uma última imagem na tela para dar início a essa conversa, né? Vocês sabem, não sei se todo mundo sabe o que é guia, né? A gente fez esse slide só para lembrar que as guias são colares de conta que são usados como elementos sagrados em religiões de matriz africana. Servem para proteger e conectar com os orixás ou os guias espirituais. E por que eu trouxe, né? E aí a gente colocou do lado uma foto de um bebê que tem vários... cheio de elementos, né, dessa cultura, porque ao estar organizando essa live, encontrei com uma amiga que me contou uma história e que eu queria estar trazendo um pouco para encerrar um pouco essa nossa conversa, né, uma questão assim, a guisa de conclusão, contar esse caso que eu tive conhecimento. Essa amiga estava me relatando que numa creche que atende crianças pequenas, de 0 a 3 anos, o grupo de educadoras, professoras, auxiliares de educação, a equipe que atende diretamente a criança, se recusavam a dar banho num bebê porque ele usava uma guia de proteção. Dentre outras razões, elas alegavam que não sabia o significado e necessidade de
de uso do que elas chamavam de adereço, de enfeite, e que elas temiam mexer e serem acometidas de algum mal por ter mexido na guia do nenê. Alegavam elas que devia ser proibida a frequência de criança com guia na creche, né? Isso mexeu muito comigo, né, quando a gente está pensando na questão da diversidade, e eu queria estar encerrando um pouco essa nossa conversa fazendo uma pergunta, né? Imagina que você fizesse parte da equipe dessa creche. Se fosse diretor, coordenador, professor, auxiliar de classe, da equipe de apoio, de limpeza, de merenda, ou até mesmo familiar de algum aluno ou aluna matriculado nessa creche. O que você faria para ajudar a resolver essa situação? Né? Isso tem tudo a ver, essa é uma discussão que tem a ver com tolerância, com diversidade, que eu queria estar trazendo para esse nosso encerramento do dia como uma questão de reflexão para a gente. Né? E assim, eu me despeço de todo mundo, desejando um grande abraço muito carinhoso para todos. Muito obrigada, gente.